evolutivo a partir de um determinado boom, de um determinado Big Bang que tivera, né, ou que houvera acontecido há um tempo que eles mesmos não sabem precisar. E por não saberem precisar, atribuem valores numéricos que são absurdos, né? Valores absurdamente grandes de tempo, de espaços, e criam-se um ambiente no qual eles mesmos não sabem percorrer, porque não passa de invencionice, né? Seria a única explosão ao longo de toda a história, né, que tenha produzido algo lógico, algo inteligente. Uma explosão que dessa explosão sai vida, sai perfeição. Seria essa única ocorrência. Porque qualquer ensaio de explosão, de detonação que a gente possa fazer hoje, isso não resulta, nunca resultou e nunca jamais resultará em algo perfeito. Eu fiz algumas explosões pequenas, com certeza, ao longo da minha pequena vida também, são só 54 anos, mas eu tive a oportunidade de explodir algumas coisas ao longo desse meu tempo, e nenhuma das detonações que eu fiz resultou em nada que pudesse ser concebido como algo inteligente. Ficaram apenas destroços, né? E nada mais que destroços. Então, por mais que se queira fazer um trabalho de Photoshop em cima dessa suposta dessa explosão que teria havido lá num tempo inimaginável, não dá. Por mais que se tente fazer Photoshop em cima disso, não dá para dizer que nós somos frutos disso, entendeu? Exige-se muito mais fé para acreditar nessa suposta evolução do que para aceitarmos a Escritura como ela é. A Escritura diz que Deus criou o homem. Pronto, Deus criou o homem. Qualquer outra coisa que diga diferente será oriundo dessa tal de evolução, que aí, como não tendo respostas razoáveis, então eles apontam para uma evolução que teria acontecido num período da ordem de bilhões de anos, né? E nesses bilhões de anos de evolução, esses resíduos da explosão, por qualquer que seja a razão, passaram. Primeiro explode-se o nada, né? É complicado, porque até para explodir alguma coisa, você precisa de uma certa organização. Você tem que ter um combustível, você tem que ter um comburente. Então, não é assim que se fazem as coisas. As coisas, mesmo uma suposta desordem, precisa de uma certa ordem para estabelecer qualquer que seja o que se queira estabelecer, né? Nada acontece assim, né, como se quer pregar por aí. De um vácuo absoluto, do nada absoluto, o nada absoluto resulta numa explosão. Então, não dá para convencer, né? Explosão, você está falando da criação. Da evolução, né? Porque a criação de Deus não é narrada como explosão. Na Escritura, o registro que nós lemos é que Deus, no princípio, criou os céus e a terra. Então, Deus criou. Não tem explosão. Deus criou. Há algumas pessoas que tentam arranjar um jeito aqui para conciliar as coisas, porque aí então o escritor da Bíblia, o autor da Bíblia, não teria sido assim um cara de mente científica, segundo alguns, talvez bem mais criativos do que nós. E como o camarada lá, o escritor da Bíblia, no caso Moshe ou Moisés, não sendo um sujeito de mente científica, narrou nas palavras simples dele. Entretanto, se nós formos conceber essa possibilidade, a gente vai ficar um pouco enrolado. Porque virão situações, para você estabelecer isso, quando que será o momento que você dirá que de fato é a palavra de Deus? Onde que você vai aceitar aquilo como uma narrativa simplória, simplista de um mero homem, de um mero mortal que
na sua deficiência de percepção e de linguagem, falou a coisa de qualquer forma. E quando que você vai encontrar, ou abrigar a possibilidade de um comando de Deus para a sua vida, de forma que possa dirigir os seus passos hoje de modo positivo, se essa fala, num outro momento, não tem valor, porque é alguém que fala sobre a sua incapacidade, calçado nessa incapacidade, fala coisas que não dá para se escrever. Então, por essa razão, eu prefiro acreditar na Bíblia como ela é, da forma que ela está registrada. E aí salva-se, eu quero também, já que eu fiz essa colocação que parece extremamente pontuada, reiterar também, ou também fazer a devida emenda, no sentido de que, falando dessa forma, eu não estou defendendo literalmente uma tradução como a gente tem nas mãos e aprendemos a chamar hoje de Bíblia. Não foi sempre assim chamada, né? Talvez fosse melhor eu me referir apenas como as escrituras hebraicas, as escrituras dos antigos judeus e coisa dessa natureza, né? Porque não foi sempre assim, pegarmos um volume único, colocarmos aqui na mão e dizer a Bíblia, foi sempre assim, não. Então nós temos os volumes diversos, essa que está na sua mão, por exemplo, é chamada de tradução do Novo Mundo. Então tem os desencontros entre as traduções e muita gente também tropeça nisso, né? Tropeça por razões diversas. Muitas tropeçam meramente por razões ideológicas, muitas tropeçam literalmente por razão de fé, de crença em cima daquilo que já plantaram no seu intelecto, né? E de acordo com aquilo que assimilaram, que plantaram, formaram as suas ideias e por essa ou por aquela razão recusam a versão A ou a tradução A, recusam a tradução B, a tradução C e vai por aí. E muita gente nesse simples processo já tropeçam em recusar a Escritura como se ela não fosse digna de crédito por esse tipo de aparente problema para alguns. Mas eu tento ver isso de forma um pouco mais simples. Eu tento ver isso. A gente está observando aqui o tempo, ainda que não tenha relógio aqui, mas a gente sabe que o tempo está passando, né? E o contador está na minha frente aqui. Mas eu tento ver isso de forma mais simples e prática e convido qualquer dos irmãos a fazerem o mínimo exercício de tradução de um idioma qualquer que seja, só para que os irmãos percebam na prática, qualquer de vocês, para que vocês percebam na prática o que os irmãos que se imbuíram do papel de traduzir a Bíblia para o nosso idioma experimentaram. Como foi a vida desses homens ou mulheres, enfim, que tenham dedicado suas vidas, se empenhado no papel de traduzir a Bíblia, ou traduzir as Escrituras para o volume que hoje nós conhecemos como Bíblia. Não é uma tarefa simples. Não é uma tarefa simples. Eu sou um sujeito de estudos bem limitados, eu diria, mas eu tento me aventurar naquilo que eu tenho alcançado. E nas poucas vezes que eu tive envolvido em trabalhos de tradução de um determinado texto, não é tarefa simples. Não é uma tarefa tão simples. Pode parecer simples, mas não é tão simples assim. Hoje nós estamos aí, talvez, no instante de questionamento, especialmente dos substantivos, ou talvez de forma bem mais acentuada, no tempo onde os substantivos próprios nas Escrituras têm sido questionados. Por uma razão ou por outra, chegou o tempo que as pessoas começaram a olhar para a Escritura e, por exemplo, eu vou pegar uma palavra que tem sido muito bombardeada agora, Jesus. Então as pessoas resolveram olhar para trás e ver como que Jesus era chamado entre os seus irmãos, no seu próprio povo, no tempo que ele esteve
aqui na terra, ele era chamado de Jesus? Então a gente chega nesse ponto da discussão e que remete ao texto sagrado, né? Para alguns não tem nada sagrado, lamento por eles, né? Mas, enfim, chegamos nesse instante da discussão às vezes, e às vezes isso também é razão de tropeço para alguns. Mas é aí que eu chamo vocês para esse pequeno exercício de tradução. Tente pegar qualquer coisa em qualquer idioma. Inglês, espanhol, alemão, chinês, enfim, no idioma que você acha que vale a pena arriscar, traduzir alguma coisa, pelo menos uma frase. E na próxima semana a gente vai pegar essa frase que você traduziu para gastar um pouco de tempo nisso. Verificar qual foi a sua facilidade na tradução dessa frase que você escolher, qual foi a sua dificuldade, qual foi a sua facilidade, enfim. Para que a gente tente, a partir desse exemplo pequeno, tentar imaginar a guerra interna que cada irmão que se envolveu no processo de traduzir as Escrituras passaram, para que hoje nós tivéssemos um volume desse, como temos aqui. Aí na versão A gente lê: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. Na segunda tradução, aqui eu estou colocando hipoteticamente aqui, na segunda tradução nós pegamos: no princípio criou Deus os céus e a terra estava sem forma e vazia. Por que o primeiro tradutor usou o verbo era e na outra tradução o outro tradutor escolheu estava? Faz diferença entre uma coisa e outra ou não faz diferença? Essas coisas. Então, a adoção de um vocábulo pode fazer muita diferença nesse papel tradutório. E nem sempre, ou não necessariamente, o tradutor está de má índole no trabalho dele, enquanto está fazendo a escolha desse ou daquele termo. Porque esse próprio trabalho de tradução dele também está dentro de um determinado arcabouço que ele tem da sua própria língua. Entende? Tanto maior seja o vocabulário desse indivíduo, menos talvez seja a dificuldade que ele terá nesse processo de tradução. Se, entretanto, esse camarada é um camarada de raso conhecimento na sua própria língua, há de se supor que o seu arcabouço, né, de vocábulos também seja reduzido. E ele tenha um número bem menor de termos disponível para usar nesse ou naquele instante, né? Mas a Bíblia, sim, ela veio traduzida pelo Israel, né? Ou não? Israel é o povo da Bíblia, é o povo a quem Deus se revela. A gente vai ver isso na sequência, né? Israel é o povo a quem Deus se revela. Então, Deus falou com o povo de Israel na linguagem deles. Qual que é o idioma do judeu? O idioma do judeu é o hebraico. Judaico, hebraico. O hebraico é o termo mais... A Bíblia tem pouco tempo de tradução, né? Não... Que foi em 1920, começou assim. Não diria que ela tem tão pouco tempo de tradução. Existia a Bíblia, mas era em latim. Olha só. Vamos voltar para os dias de Jesus, por exemplo. A gente está falando de algo em torno aí de 2000 anos. Há alguns que dizem que já passa de 2000 anos uma cifra, entretanto, alguns outros calendários dizem que nós estamos já talvez quase chegando ao ano 2000. E assim, essa discussão não é minha, essa discussão. Porque já foi muito alterado. Então, é por isso que eu estou chamando lá para esse tempo lá atrás, aproximadamente 2000 anos atrás, quando o próprio Jesus esteve aqui entre nós, na verdade lá em Israel, né, lá na Judéia. E qual foi a realidade que Jesus encontrou nos seus dias? O que ele teve nas mãos para ler? Bem, de acordo com algumas buscas que eu fiz, eu quero acreditar que o livro que Yeshua leu ali no templo tenha sido o trabalho da Vulgata,
né? Perdão, corrijo. Tenha sido a Septuaginta. Acredito que o trabalho que Yeshua leu foi o trabalho do 70, a tradução do 70, a chamada Septuaginta, que ele leu lá no templo. Porque no rolo, a meu respeito está escrito, e assim lê lá com os irmãos no templo. E como ele mesmo se referiu àquele volume, ele não chamou de Bíblia, ele chamou apenas de as Escrituras. Nas Escrituras, ou está escrito, essa é a forma que ele mesmo se dirige a esse volume. Ele não usou o vocábulo Bíblia, né? Quando ele, por exemplo, num determinado confronto com os fariseus e com os escribas, supondo terem autoridade para versar sobre as Escrituras, questionando o que nós vemos o próprio Jesus, o próprio Yeshua, apresentar ali. Ele fala: vós errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Então, a expressão que ele usa, referindo-se a esse rolo de livros, né, Escrituras, as Escrituras. Nós chamamos de Escrituras Sagradas por ter as palavras de Deus reveladas para a humanidade. Então, sacro, por isso, porque é separado, a revelação de Deus para a humanidade. E quando a gente olha para trás e vê as menções desde os primeiros escritos de Moisés, lá no primeiro conjunto, né, que vai de Gênesis até Deuteronômio, esse conjunto que é chamado mais comumente de Pentateuco, a gente, desde essa ocasião até os dias de Yeshua, fechando o chamado Velho Testamento, nós vemos que um absurdo de promessas, profecias, já foram cumpridas. Grande parte, não dá para dizer que tudo, porque nem tudo de fato se cumpriu. Então essas palavras são santas porque são santas, são sagradas porque são sagradas. Primeiro, o Deus que cria os céus e a terra é quem se revela, é quem nos traz essas informações todas, e esse é o documento que nós temos do próprio Criador para a sua criação, para que nós nos dirijamos bem, nos conduzamos bem na nossa vida, se obedecermos, enfim, trilhemos bem até a sua orientação final, que nos conduzirá ao encontro final. Falou sobre o tempo que ela foi... A observação do Márcio é sobre, seria nova ou a tradução da Bíblia seria nova? Então, essa fala minha, não sei se você conseguiu perceber, mas eu falo que traduções da Bíblia nós temos desde os dias de Yeshua. Na revelação, quando ele revelou-se à humanidade, nascendo a partir de Miriam, né, ou mais comumente conhecida como Maria, desde aquela ocasião, quando ele chegou, já havia uma tradução de 70 tradutores, que é a chamada Septuaginta. Houve... Então é por isso que ele fala que o povo estava errando naquela parte, porque o Criador já tinha colocado aquilo. E aqueles povos não estavam dentro daquilo que o Criador já tinha passado? Já havia escrita. A Escritura já era uma realidade entre eles, desde os dias de Moisés. Até quando ele lê lá no templo, né, sobre... Hoje se cumpriu as Escrituras, que diz a meu respeito, ele leu o livro de Isaías, né? Ele leu o livro do profeta Isaías. Ou seja, já estava escrito. E como a gente falou, não tinha essa apresentação, esse livro que nós temos hoje. Naquela época, geralmente, haviam rolos. Né? Mas rolos. já era as próprias escrituras. Ou pergaminho. Exatamente. Aí o povo estava fora daquilo que estava escrito. Exatamente. Mas essa tradução, as traduções vêm ao longo da história da humanidade, desde lá da revelação
da criação, né? Isso naturalmente não se deu no tempo da revelação da criação, que nós temos um período, pelo menos estimado em algo em torno de 6.000 anos aproximadamente. Mas quando que o Criador dá essa revelação? Quando o Criador dá revelação para o homem acerca da sua lei? Isso começa de modo escrito, isso começa com Moisés, de modo escrito. E quando exatamente? Quando eles estavam migrando do cativeiro no Egito, do cativeiro do Egito, de aproximadamente 400 anos, para a terra da promessa, para a terra que o Eterno havia prometido para os patriarcas, desde Abraão e Isaac e Jacó, né? Desde lá atrás, Deus houvera prometido. E só agora, quando ele tira o seu povo do cativeiro de Mitzraim, ou Egito, e os conduz à terra de Canaã, né? É que ele se revela a Moisés, a Moshe, e começa a passar um conteúdo escrito para eles. Entretanto, a Torá, a chamada lei do Eterno, do Criador, já estava nos seus corações. A lei de Deus está, na verdade, no coração do homem. Essa é uma outra informação que a gente vai ver na sequência. Mas, em verdade, a lei de Deus já está no coração do homem. O que ele faz ali, ele dá esse manual escrito, a princípio, numa tábua de pedras, contendo 10 instruções, mais comumente chamadas de 10 mandamentos, né? 10 palavras, enfim, é também chamado de decálogo, né? Por alguns, daí vem 10 palavras, né? A princípio, esse pequeno grupamento de orientações, e posteriormente vai trazendo essas revelações ao Moshe até completar todo o conjunto do que conhecemos hoje como o Pentateuco, a Lei de Moisés para alguns, que vem com o volume de Gênesis, de Êxodo, de Levítico, né, de Números e de Deuteronômio, né? Esse grupo aí que compõe E antes que o povo estava lá no Egito, antes de Moshe escrever, como que eles sabiam sobre a lei de Deus? Bem, essa lei... Como que eles sabiam do Éden, de Adão? Havia a tradução, quando voltamos lá para o Éden, quando Deus cria o Adão, o que nós vemos? Vamos voltar? Vamos voltar. Quando Deus cria o homem, ele não entrega a sua própria sorte. Voltemos lá. 20. Mas quando ele criou Adão, ele deixou leis para Adão, né? Então, é isso, eu fiz essa pergunta para vocês, né, para entender que antes de... Começou a escrita ali com Moisés. A escrita, isso. Antes disso, como que eles sabiam o que o Criador queria? O próprio Criador instruiu a Adão, que por sua vez instruiu seus filhos e os filhos dos filhos. Então, antes da escrita, a lei era a instrução de modo oral, de como o homem deveria viver, era passado de pais para filhos, contando, entendeu? Olha só, quando nós lemos lá já no início, no versículo 28, talvez nós tenhamos aqui, talvez não, nós temos aqui a primeira instrução, o primeiro comando direto dado pelo Criador. Ele disse, Elohim os abençoou e lhes disse, frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Nós temos aqui uma instrução direta do Criador, dada já ao homem lá no princípio. Simples. Ele quer dominar. Simples. Bastava o homem cumprir isso daqui. Né? Na sequência,
ele para por aqui? Não, a gente vai ver aqui uma série de informações. Vou só continuar um pouquinho aqui. E disse Elohim: eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, e que está sobre a face de toda a terra, e toda a árvore em que há fruto de árvore que dá semente, ser-vos-ão para mantimento. Nós temos aqui já uma outra informação absurdamente valiosa. O que era a dieta do homem? Então, nesse primeiro instante da história da humanidade, o homem é notadamente vegetariano. Não há o hábito de predação. Não existe matar um animal para alimentar o ser humano. Não matava animal, velho. O tigre vivia com o homem. Nós vamos entender melhor sobre isso. Tem um ponto crucial na história da humanidade onde entra esse hábito, né? Então nós vemos que até aí a dieta aliás, a ordem primária denota autoridade sobre a terra. Essa autoridade Deus, o Criador, o Eterno, delega para o homem. Você domine sobre esse lugar que eu estou te colocando. Que lugar é esse? Esse é o nosso habitat. Esse é o que hoje se chama planeta Terra. Aqui de planeta não tem nada. A gente pode discutir isso mais na frente. Mas coloca o homem na terra e manda o homem, cuide da casa. Cuide. Os animais que estão no campo, os animais que estão sob as águas, os peixes, enfim, os espécimes diversos que estão sob as águas, os espécimes sobre a terra, os espécimes que voam, que enchem os ares, que voam sobre tudo, domine sobre tudo. E o homem é esse sujeito que domina, que cuida de tudo. É esse. O consumo da carne esse é o acerto. só foi através do pecado. Ah, tá adiantando as coisas, mas é por aí. É isso aí. Foi o consumo da carne. É por aí. Entendeu? Então, o homem é o líder da casa nesse primeiro momento e está cuidando de tudo. Até um sinistro acontecer que essa ordem ganha tom de desordem. E isso só acontece com a queda, né? Que a gente vai ver. Amados, tem 1 hora já passou, é terrível, né? O tempo não... Passou 1 hora já. Cadê? Empresta. Pega a Passou, minha não. na tela. Nós começamos, era 7h50. É? E teve um período do louvor, né? Jesus. Agora são 8h36. Mas eu consegui responder a tua pergunta? Sobre as traduções. Então, tradução não é nada, como parece, novo, não. Sempre houveram esses trabalhos voltados para a tradução. Quando os irmãos foram levados... Ah, tá. Pode falar. E é bom lembrar que a Bíblia, né, assim chamada, as Escrituras, foi o primeiro livro a ser... Como é que fala? Impresso, né? Impresso. Primeiro livro a ser impresso. Primeiro livro a ser impresso foi a Bíblia. Quando chegou a imprensa, né? Porque antes, né, tinha os rolos, tinha os pergaminhos, mas quando começou a impressão no mundo, o primeiro livro a ser impresso foi a Bíblia. É isso. É bom que talvez para não ficar, especialmente para os irmãos que estão aí na internet, pode aparecer comentários diversos e adversos, né? A gente está falando aqui da imprensa moderna que se estabelece mais especialmente em Gutenberg, né? Vamos pontuar bem isso na linha do tempo, né? Não, está antes. Porque aí senão vão falar dos escritos e da escrita chinesa, e vão falar inclusive falando da própria lei de Hammurabi, que alguns dizem que especialmente as 10 instruções lá do Sinai, né, são uma tentativa de réplica da lei de Hammurabi, e está longe disso, porque na lei
de Hammurabi, se você vai analisá-la com um pouco mais de atenção, em verdade você verá que é um compêndio que parece ter uma carga extremamente grande de justiça, e a gente procura a misericórdia nessa lei de Hammurabi. E onde está a misericórdia? Então, em nada se parece, por mais que alguns tentem, nós vemos aqui, lamentavelmente, alguns irmãos da crítica textual, alguns, lamentavelmente, entrando por esse viés, né, e chegam ao absurdo, ao extremo de dizerem que os 10 mandamentos, né, o decálogo, seria uma espécie de roupagem nova para a lei de Hammurabi. Bem, eu não consigo vislumbrar isso sob perspectiva absolutamente nenhuma. De forma que o que a Escritura diz a respeito da revelação e do modo como o Eterno dá para o Moshe, isso ali no Sinai, é assim que eu vejo e é assim que eu acredito e é assim que eu ensino, porque não tem como ver de outra forma. Compreendo plenamente que a lei de Hammurabi pré-existe ao decálogo. Já havia a lei de Hammurabi quando o decálogo é entregue para Moshe lá no Sinai. É um fato. Entretanto, uma coisa não tem absolutamente nada a ver com a outra, né? O processo de escrita das Escrituras e da Bíblia como temos hoje, foi a forma que o Eterno elegeu para trazer esse documento para a nossa manuseabilidade hoje, né? Entretanto, ele já se houvera revelado para o homem desde os primórdios, na própria criação. Ele estava em constante contato com o Adão quando o colocara no Éden. Ele não deixa o Adão à revelia, coloca o Adão lá e... Entendeu? Não. A palavra... Vamos voltar lá de que todos os dias pela... Mas quando ele coloca Adão na terra, e já tinha leis para ele já. Não, ele coloca ele coloca o homem, e como eu li, ele coloca o homem e dá para esse homem as instruções. As leis não preexistem a Adão. As leis para o homem são entregues para esse primeiro homem. Ele coloca o Adão lá e fala para ele, vamos colocar aqui, vamos supor, você é o Adão. O Deus te faz da terra aqui e te coloca aqui, ó, cuida da casa, eu coloquei aqui, cuida das águas, domina sobre tudo. Então você está recebendo essas leis imediatas, as leis no início, ao Adão, e daí para frente. Agora, as leis que tangem a criação como um todo, o Eterno estabeleceu quando estabelece, ou quando